uma vez agora. E. Aê! Pá! Cara, Agora eu fiz vai. exatamente o procedimento que eu acabei de fazer. Não estava entrando, não sei por que motivo. Pois é, Mas então. é exatamente o mesmo procedimento. Eu não fiz nenhum Aquele teu, procedimento aquele diferente teu, daquilo que é o passo a passo. aquele teu celular, o Motorola PT500, você já trocou, né? Não é esse que você está usando, não. Né? Não, Aquele Motorola é um Tijolo. Nokia. Sabe aquele Aquele, Nokia de flip? também, o Nokia eu tive. O da cobrinha. Da cobrinha. Pô, Eli, que bom, viu? Exatamente. A Bom, gente é peço desculpas, persistente. cara. Não, Imagina. peço desculpas aí pelo atraso a todos os ouvintes. Antes de mais nada, e boa noite, Fábio. Obrigado pelo convite. Opa, muito legal. Então, como a gente teve bastante tempo, eu já te apresentei, já falei quem vai ser o próximo convidado de segunda-feira. Então, eu fiquei aqui achando algum Você conteúdo. já, Então, você já fez todas as enrolações possíveis e tudo que imaginárias, era né? possível, já estava começando a ensaiar o número de sapateado aqui, mas aí, infelizmente, você entrou. Ó, então, agradeço a Obrigado pelo gentileza também, de convite. estar aqui com a gente. Vamos manter o tempo da entrevista, né? 30 minutos. Então, agora são 10 para 7, né? Então, a gente mantém aqui o horário da entrevista e eu controlo aqui. Mas, Eli, então, eu estava falando, né, que a gente estava esperando você entrar, da história que o mercado de alimentos ele é um mercado que nos últimos 3 anos sofreu grandes modificações. Então, nós estamos falando aí de proteína vegetal. Então, você vai no supermercado, vê hambúrguer, amôndega, vê um monte de coisa feita de plantas, né? Aí você tem os alimentos feitos por algoritmos, né? Então, você tem aí aquela empresa do Chile, que tem o Notes. Giuseppe, que faz lá os pratos, os alimentos baseados em algoritmos. E fora também o mercado de entrega, né? O mercado de entrega que putz, foi uma explosão, né? E agora, então, com a pandemia, então nem se fala. Então, eu queria começar falando disso, né? O mercado de alimentos frente a esta proliferação de startups que, né, começa com o mercado financeiro, educação, não sei o quê, pum, chega nos alimentos. Você Pegando que está as... inserido nesse mercado do dia a dia, como é que você está vendo essas mudanças aí no mercado de alimentos baseado em tecnologia e inovação? Bom, Fabinho, eu acho que esse mundo do tech, ele realmente veio para ficar não só em termos de processos em si, mas principalmente em termos de apoio ou desafiando todas as verticais do setor de alimentação. Na área de R&D, no desenvolvimento de produto, a gente tem alguns conceitos que você mesmo mencionou, como, por exemplo, o plant-based, que Sim, é uma tecnologia que vem se consolidando rapidamente lá fora, através de empresas como Impossible Burger, Beyond the Meat e outras empresas, numa dimensão e uma velocidade impressionante, por se tratar de um nicho de mercado. No Brasil, praticamente todas as empresas, grandes empresas de proteína, já embarcaram nesse processo. Você tem JBS com a Seara, você tem a BRF, e agora, mais recentemente, você tem o movimento da Mafrig é, se associando à ADM para fazer uma JV nessa área, né? Então, isso já dá uma ideia da dimensão e do potencial que isso tem, como uma opção de produto para aqueles que não são absolutamente veganos, que é uma outra trending importante. Então, você tem efetivamente um grupo de consumidores que tem esse perfil e que vão suportar o crescimento desse nicho de mercado, que é o veganismo. Você tem esse conceito do plant-based e você tem, a partir daí, principalmente com essa empresa do Chile que você comentou, que é a Notco, uma isso. série de derivadas de produtos feitas à base de tecnologia e derivados que vão desde sorvete, leite, enfim. Né? Maionese. Hoje mesmo tem um investimento, estava lendo, tem um investimento pesado da Blackstone numa empresa australiana, onde foi feito com
um investimento de perto de US$ 200 mil numa empresa de leite vegetal. Aham. Então, os movimentos, essas tendências são muito fortes. Acho que a Food Tech vai abranger, vai permear não só essa frente de proteínas, mas outras tecnologias vão surgir para apoiar o desenvolvimento de outras categorias de produtos. E isso faz parte de uma série de tendências que vem surgindo e vem se consolidando no mercado de alimentos, e que lá atrás começou com comfort food, depois foi para uma série de outras tendências, como produtos de origem, né, onde você tem a busca da rastreabilidade em tudo que você, todos os ingredientes que compõem o seu produto final. E aí vai uma série de outras tendências que permeiam o mundo dos alimentos, como, por exemplo, a questão do zero waste, que é um outro tema que está muito forte no setor, que é o reaproveitamento de tudo, dos subprodutos que você tem na produção de alimentos, e como é que você transforma isso em produtos, em novos produtos, em novos conceitos. E agora, mais recentemente, acho que a pandemia trouxe uma série de outros desafios, né? Onde a questão do food safety, né, da segurança alimentar, ela passa a ser, para mim, um grande driver Sim, de todos os... Na verdade, de todas as indústrias de alimentos, de uma forma ainda mais forte do que era no passado, uhum. né? Então, as grandes indústrias, obviamente, como Nestlé, Leber, etc., já têm isso muito forte, muito enraizado, mas hoje essa questão do food safety vai permear todos aqueles que produzem alimentos no Brasil, onde as pessoas, o consumidor vai estar bastante exigente, bastante atento à forma como o produto é produzido, à origem do produto, Sim. enfim, uma série de movimentos que vão surgir, emergir a partir desse momento que a gente está vivendo, entendeu? Sim. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, assim, até com uma, sei lá, uma dúvida minha aqui. Eu vejo com bons olhos a vinda de novas empresas alternativas e tal, e isso é bacana. E você pega os mercados envolvidos, né, fundamentalmente aí Europa e Estados Unidos, você tem essas food techs crescendo muito em várias categorias, né, em laticínios, em carnes, em embutidos e um monte de coisa. Bom, isso lá. Aqui no Brasil, né, fizeram grandes investimentos em comunicação, não sei o quê, mas eu vejo assim uma coisa que está lá, eu vejo nos supermercados, eu vejo uma coisa assim de um movimento ainda fraco, porque eu fico pensando assim, diferentemente de outros lugares, a proteína no Brasil ela é barata, né? A gente come muita carne, né? Por quê? É. Porque é acessível. Eu sei que fala assim, puxa, mas a carne é cara. Sim, mas compara com o japonês para ver quanto é que é. Então, assim, nós temos o hábito de churrasco, né? Hoje, se você pensa assim, qual que é o prato brasileiro típico? Fala assim, feijoada. Sim, mas se você vê assim e olha no país inteiro, o churrasco eu acho que é o prato típico hoje de todos os lugares, né? Então, esse é um aspecto. Ou seja, quem come carne, né? Aí você pega o outro extremo, vegano. A pessoa que é vegana, ela não quer comprar um alimento que a faz lembrar que tem gosto de carne, de proteína animal. Então, assim, talvez não seja. Aí você fala assim, bom, é vegetariano. Tá bom, mas qual a participação, né, de vegetarianos no mercado de consumo? É muito baixo. Então, me parece, pode ser, claro, que isso daqui evolua, mas ainda eu vejo no Brasil um movimento, um giro muito baixo desses itens. Fora aspectos de embalagem, eu acho as embalagens sofríveis, uma embalagem branca, parece alimento de governo quando vai ajudar desabrigado, sabe? A embalagem também não ajuda, não tem um apio, sei lá. Mas, enfim, essa é uma percepção minha. Eu estou errado ou você... Como é que você vê isso aí? Bom, eu acho que como toda categoria nova, né, Fábio, e olhando também um pouco do estágio de maturidade do nosso mercado, a questão do poder de compra do consumidor brasileiro, onde a renda discricionária é muito diferente da renda que você tem lá Sim, fora, em verdade. mercados desenvolvidos.
Então, você tem uma série de desafios no desenvolvimento de novas categorias, especialmente Uhum. categorias nichos no Brasil, né? Sim, é. Quando você olha o mercado brasileiro, você tem uma dimensão, apesar dele ser relevante na área de alimentos, ele ainda é incipiente quando comparado a mercados mais desenvolvidos, né? Sim. Um exemplo típico que a gente tem uma correlação, uma proxy muito forte no mercado de alimentação fora do lar, a gente é 1/10 do mercado americano, por exemplo. Tá? Então, as dimensões do que existe lá fora permitem, a escala que você tem permite você desenvolver uma série de produtos, tecnologias, embalagens Sim, sim. e que fazem o produto se tornar mais acessível. Inclusive, a própria, se não me engano, a Beyond the Meat recentemente reduziu em 15% os preços de todos os seus produtos, todo o seu Uhum. portfólio, para torná-los mais acessíveis, Sim, né, e permitir, obviamente, um ganho de escala, um acesso de mais consumidores a esse tipo de produto, gerando trial, gerando experimentação. sim. Então, essa situação, quando você olha o preço, compara o preço de um produto, um hambúrguer plant-based, com o hambúrguer de proteína animal, tá certo? Você acaba vendo que dada a escala, dado a, ao poder de compra que você tem no Brasil, isso se transforma num produto restrito a uma minoria. Tá? Sim. Além do que as tendências, elas normalmente elas penetram pelo consumidor mais consciente, né? Essas tendências que você tem de plant-based, de veganismo, etc., ela está muito mais no consumidor consciente, no consumidor que tem a ciência do que é, quais são os benefícios, quais são as, enfim, quais são os atributos desse tipo de produto, né, em relação, em detrimento de outros produtos que eventualmente não trazem os mesmos benefícios. Então, o consumidor mais consciente, à medida que o consumidor vai ficando mais consciente, ele tem visibilidade dessas novas categorias que vão chegando, que normalmente são nichos de mercado, o conhecimento ele se dá muito no boca a boca, o É. conhecimento se dá muito através de experimentação e recomendações de amigos, etc., do que efetivamente a capacidade de você ir para uma mídia e divulgar que você está lançando uma categoria nova, etc. E eu vivi muito isso na minha época de Miss Daisy, né? Onde Uhum. eu estava desenvolvendo uma categoria nova no Brasil e a minha capacidade de crescimento, de ampliar a penetração dessa categoria dependia muito da minha capacidade de marketear o produto, de marketear, construir a categoria, porque não tinha outros fazendo isso. A hora que a gente teve a oportunidade de se juntar, de ser comprado, na verdade, por uma empresa como a Sadia, na época, isso nós estamos falando de 1999, na primeira campanha que nós fizemos de mídia, eu me lembro muito bem isso com a Publicis, cara, em 6 meses triplicou a penetração e o volume de venda de uma categoria que era absolutamente nova. E isso eu presenciei na própria Sadia. A Sadia era um grande protagonista nesses movimentos de lançamento de novas categorias, principalmente de pratos prontos, industrializados, etc. É uma categoria de conveniência nova na época, a pizza pronta, Uhum. o prato pronto, as lasanhas, etc. De peixe, por exemplo, acabaram não dando certo com todo o investimento que foi feito na época. Então, essa capacidade de gerar conhecimento da categoria, evidenciar quais são as características, os benefícios, as vantagens, os principais atributos, etc., depende muito fortemente de uma estratégia de Uhum. marketing, né, que você, obviamente, precisa de algum investimento, algum dinheiro para poder
para poder fazer acontecer. Hoje, quando você vai no supermercado e vê o espaço que você tem para essas categorias novas, mesmo quando você tem o respaldo de um grande player como o BRF, como o CA, a JBS, a própria Mafrig, você vê que o espaço, o teu share of space ainda é muito pequeno. Você vê que o conhecimento, o awareness dessa categoria ainda é muito pequeno, você vê pouca gente falando, né? Então, isso tudo, o food service, por exemplo, ajuda nesse processo. Então, certamente, por exemplo, quando o BK, o Burger King, lançou o conceito do Upper, a base de De plant-based, planta, né? exatamente. Nossa, eu acho que aquilo foi uma jogada de inovação, né? A Uhum. briga de sair na frente e testar o conceito aqui. Mas quando você olha, por exemplo, no food services lá fora, né, que eu tenho um reporte diário, você vê que hoje todas as grandes cadeias de casual dining, fast casual ou QSR nos Estados Unidos têm alguma coisa de plant-based no seu cardápio. E o Food Services acaba ajudando o Sim. desenvolvimento dessa categoria, ajudando a gerar experimentação Uhum. e criando o hábito de consumo depois na alimentação on-premises dentro de casa. Uhum. Você fala do food service, e é uma coisa que a gente tem que abordar também, né? Porque a gente está vivendo uma situação que food service está uma situação complexa, não por ele, mas pelos clientes, né? Restaurantes, bares, hotéis e tal, muito embora esteja começando a voltar agora, o cliente ainda está um pouco com medo. Como é que o food service se reinventou, se é que se reinventou durante essa pandemia? O que ele conseguiu inovar? Enfim, eu falei que você é presidente do Instituto de Food Service Brasil, é isso? A gente tem uma visão bastante privilegiada lá no IFB Aham. sobre os grandes movimentos da cadeia como um todo, né? E o que a gente vê, certamente, é uma necessidade de todos os elos da cadeia olharem o seu negócio e entenderem como é que eles vão se reinventar a partir desse novo contexto. Então, a reinvenção, a inovação, principalmente baseada na tecnologia, ela não é uma opção, entendeu? Ela é default. Quer Sim, dizer, não existe mais. O setor foi altamente impactado. sim. Quando você olha os indicadores, a gente monitora os indicadores semanalmente de consumo do setor através de uma parceria que a gente tem com a Cielo. Hoje, tirando o setor de turismo, Uhum. é o setor mais impactado. Turismo, entretenimento, etc., transporte, principalmente transporte aéreo, é o setor mais impactado. A gente Uhum. vem com uma queda, um impacto inicial por volta de 82% de redução do Nossa, consumo. Hoje nossa. nós estamos numa faixa de 64, 62, e você tem uma variável aqui de incerteza gigantesca. Uhum. Então, isso exige que todos trabalhem, né? Que todo mundo se planeje para o pior cenário. Porque o impacto do food services ele tem, na verdade, dois momentos, né? E aqui nós estamos falando do consumo da alimentação fora do lar, porque Fora o do ar, consumo é. de alimentação on-premise ou dentro do lar tá voando, né? Quando você olha todos É, os indicadores é de verdade. varejo alimentar, cash and carry, todos os canais de varejo alimentar, todos eles crescem em relação ao mesmo período do ano anterior, a partir de 10% até 30% quando você olha o cash and carry, né, o atacarejo. Então, essa perspectiva tá muito favorável. Quando você vai para a alimentação fora do lar, né, da onde partiu essa migração de consumo de um canal, de um mercado para o outro, o que você vê são cenários de lockdowns, ou seja, de fechamento por um período extenso, para um business que tem um oxigênio financeiro muito curto, É né? verdade. Praticamente é um ciclo financeiro É. que é insustentável para um processo como esse. Você vê o dinheiro do governo
demorando para chegar na ponta. Então, uma dificuldade enorme desses operadores conseguirem acesso a crédito. Agora, mais recentemente, através do Pronamp, você passou a ter um pouco mais de oxigênio, mas mesmo assim esse dinheiro já acabou. Então nós estamos brigando, na verdade, para conseguir um crédito adicional para o Pronamp, para poder viabilizar. E, ao mesmo tempo, você tem um desafio, né, Fábio, que é a transição até o momento onde você vai ter uma vacina, né? Então, esse período, na verdade, de transição, o grande desafio, tem dois grandes desafios. Primeiro, a incerteza do abre e fecha, porque você não sabe se vai ter um retrocesso ou não na flexibilização. Então, por exemplo, no Sul você teve 3 estados que estavam começando a retomar uma trajetória pelos indicadores de normalidade e houve um retrocesso agora. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Tá? São Paulo começou a semana passada, então é muito cedo para a gente ter essa certeza. O que você percebe nitidamente é um consumidor bastante inseguro, né, em relação a adentrar a um estabelecimento. Tá? E eu pude presenciar isso depois de 4 meses. Eu saí para almoçar fora agora no domingo e vi as pessoas assim agindo de uma forma, não sabendo nem como fazer, tira a máscara para beber, bota a máscara depois de beber, entendeu? As pessoas estão tateando esse movimento, né? Tentando entender e criar confiança. O operador tentando passar o máximo de segurança para as pessoas poderem se sentir mais seguras no ambiente, né, no restaurante, e prevalecendo principalmente a dinâmica do delivery, que veio para ficar, na minha opinião, de uma forma muito forte. Quer dizer, o delivery ele ganhou um espaço, né, nesse processo, assim como o takeaway, mas o delivery muito fortemente. Porém, o delivery, que traz todo o desafio da tecnologia, toda a evolução de muita gente que não fazia delivery e passou a ter que fazer, a se reinventar e ter que fazer, mas ele traz um desafio enorme, que é o custo do delivery, principalmente do marketplace, do agregador, para a operação. Uma operação que ela está reabrindo com um potencial reduzido por conta dos protocolos, né? Então você tem uma quantidade menor de espaço para atender o cliente, um número de disposição de mesas e assentos menor, e com um custo adicional de todos esses protocolos de segurança. Então, você passa a ter máscara, você passa a ter uma série de cuidados que trazem um custo operacional incremental e que antes você não tinha. Então, é uma equação muito difícil de fechar. É uma equação que, isso que eu ia falar, que não fecha, porque você pega todos os elos da cadeia, mesmo as plataformas de alimentos que, puxa, os caras cobram muito, né? Você está vendo os movimentos aí dos motoboys, não sei o quê. Mesmo para eles, se você pega os resultados não são positivos ainda, né? Mas aí você pega o restaurante que não tem alternativa, o restaurante ele tem que entrar no delivery, tá certo? Não tem opção. Só que a gente sabe que o delivery não substitui o movimento, né? Às vezes representa só 20% no restaurante. É uma situação complicada essa, né? Complicada, cara. Não, sem dúvida. E aí tem um modelo novo, né? A gente está falando em inovação, tem um modelo novo que surgiu com esse processo, que também que alia, na verdade, um conceito novo, está crescendo fortemente nos últimos meses, que é a Dark Kitchens. Então, esse conceito de Dark Kitchens, Cloud Kitchens, ele passou a ser uma opção para algumas empresas e passou a ser um novo modelo que é bastante interessante para contornar algumas dessas restrições que você passa a ter. Então, a Dark Kitchens ela te permite fazer um trabalho de grab and go em modelos em um ambiente corporativo ou um ambiente residencial.
Então estão surgindo aí alguns conceitos novos que a gente chama de micro-market. Então você vê o Irota botando um container dentro de um condomínio. Você vê os stations surgindo nos escritórios. Então, a pessoa com medo de ir ao estabelecimento, ao restaurante, ela vai acabar consumindo localmente dentro dos escritórios. Então, está crescendo fortemente os operadores de estações de consumo dentro dos escritórios. Então, em vários lugares, hoje tem nos bancos, você acha na XP, você acha nas empresas de consultoria, você acha, por exemplo, em vários tipos de escritório, na Renner, CIA, que eu estou sabendo, os caras estão invadindo. Você está vendo, por exemplo, movimentos de grandes empresas de restaurantes industriais indo para esse mundo, tipo a Sapori, né? Criando lá o Brasileirinho, né? Que é uma marmita que para vender, por exemplo, através do Uber Eats, né? Acho que é Brasileirinho, Caseirinho, enfim. Então, você vê novos modelos, tanto de alianças estratégicas, né, quanto novos modelos de go-to-market surgindo, né? E isso é parte da reinvenção do modelo de negócio que você tem na alimentação fora do lar. Então, é o restaurante fazendo delivery, é a dark kitchens emergindo para atender aquele consumidor que está no home office, que, aliás, é um outro desafio para a alimentação fora do lar. Porque 67% da alimentação fora do lar, ela vem das pessoas que trabalham fora e que se alimentam fora. Perfeitamente, é isso mesmo. Aí a grande pergunta é: o que vai ser depois, ou nesse ciclo aí de volta aos escritórios, o que vai acontecer? Você vai ter modelos híbridos? Você tem escritórios que falam que só voltam o ano que vem. Você tem escritórios que eventualmente vão deixar de existir. Então, você tem muitas dúvidas, muitas incertezas ainda no ar para saber o que vai ser o pós-pandemia. E dentro desse cenário, não tem como não buscar se reinventar. Então, você pega operações já consolidadas, como o McDonald's, reduzindo 30% do seu cardápio para tentar ser mais simples, operar com menos gente, né? Usar mais tecnologia, tanto em processo quanto na forma de atender o cliente, né? Então, tudo isso, na minha opinião, é parte de uma mudança grande que veio para ficar no setor. Bom, mas e quando tiver uma vacina? Eu acho que alguns desses hábitos vão ser incorporados, né? A exigência, por exemplo, do consumidor em relação à questão sanitária, ao food safety, a forma como o produto é servido, isso tudo acho que vai ser incorporado. As tecnologias, elas normalmente geram eficiências que depois não tem como abrir mão disso. Então, formatos diferentes, o cardápio no QR Code para você olhar no celular, né? Ou o cardápio num tablet. Então, assim, você dificilmente vai voltar a ter os cardápios de mesa, talvez nos restaurantes mais high-end, nos restaurantes mais premiums, mas, assim, nos restaurantes mais casuals, vai ser tudo à base do QR Code. Então, esse movimento está muito forte no setor. A gente vê muitas startups trabalhando isso, né, essa frente. E acho que, você vê muitas redes buscando novas soluções, entendeu? Inclusive no IFB, nós estamos montando um comitê de transformação digital, né, lá no IFB. Estamos trazendo o Inova Lab para nos ajudar na questão de conteúdo. Estamos criando um hub de startups para endereçar as dores dos 3 elos da cadeia. Estamos trazendo a BCG para nos ajudar a enxergar de uma forma mais holística
os principais movimentos que estão acontecendo no mundo inteiro no setor de alimentação e alimentação fora do lar, para poder trazer insights para os grupos de trabalho e de projetos. Então, assim, não tem muita alternativa. Você tem que mergulhar nesse processo de inovação, nesse processo de transformação, principalmente à base de novas tecnologias, e entender a forma de incorporar isso num setor que estava um pouco alienado a isso. Sim, é verdade. É verdade. Ele setor... estava, na verdade, estacionado, né? Então, você via o mundo movimentando e esses modelos parados no tempo, né? Então, se você não tinha, em termos de atendimento ao consumidor, era tudo igual, né? Não tinha uma mudança significativa. E eu ia perguntar para você o que as empresas de food service, ou mesmo o instituto ao qual você preside, vocês estão tentando ajudar, né, esse comércio, porque é um tipo eu estou falando da massa, né? Estou falando esse restaurante por quilo, que vai ter que se reinventar totalmente, Total. né? Porque, pô, esse é o que mais sofreu. Mais sofreu, exatamente, né? Porque você pega a situação, todo mundo chega lá, tal, aquelas bacias de comida, todo mundo pegando a mesma coisa que a gente nem, né? Ia lá, tal, usava, tal, agora todo mundo pegando no mesmo utensílio. E, assim, eles não têm acesso à informação, né? Sem Como dúvida. é que você vai colocar, precisa digitalizar? O cara, pô, sei lá como é que... Enfim. Sem dúvida. Né? Não, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem feito fortemente nas entidades, né? A gente está trabalhando de forma muito coordenada as principais entidades do setor no Brasil, a Abrazel, a ANR, que é a Associação Nacional de Restaurantes, a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, que tem dentro da ABF tem uma vertical totalmente voltada para o setor de alimentos e bebidas, que é muito representativo dentro do universo de franqueados, né? Mais o IFB, que é o Instituto Food Service Brasil. Então, nós estamos buscando trazer o máximo de apoio em todas as frentes, nas frentes regulatórias, nas frentes, nos movimentos de informações, de compartilhamento de informações, de protocolos, de busca de apoio governamental em todas as esferas estaduais, municipais e federais, discutindo com os governos municipal e estadual os protocolos de abertura, né, tentando trazer muito da visão da iniciativa privada, da visão empresarial, para que isso não fique restrito a conceitos específicos da área da saúde ou da vigilância sanitária, que nem sempre tem aderência à realidade do dia a dia. Estamos trabalhando em toda a cadeia de abastecimento, indústria, distribuidores. Eu participo de um grupo técnico do governo de São Paulo para evitar que a gente tenha problemas de abastecimento em todo o processo de reabertura, principalmente em categorias que são mais nervosas, né? Por exemplo, o hortifruti, né? A parte de FLV, onde você tem um ciclo de produção muito curta e é um setor ainda muito pouco estruturado, muito pouco profissionalizado, né? E aí o produtor lá na sua produção, na sua área, na sua terra, não sabe o que produzir, não sabe se produz, se não produz, porque não sabe se vai ter se o restaurante está aberto, não está aberto, né? Então, isso tudo faz com que a gente fomente e traga o máximo de informações e a visão da cadeia como um todo, para que a cadeia consiga se preparar para esse processo de retomada do setor. Falando especificamente da alimentação fora do lar. Na alimentação dentro do lar, a tendência, né, cada vez mais o uso das ferramentas de compra online, né? A gente vê isso de uma forma muito incrível. Quem vai ao supermercado, eu particularmente, uma das poucas coisas que eu tenho feito é ir ao supermercado, você vê a enxurrada de shoppers da Rappi, agora o iFood entrou nesse setor e a Uber acabou de fazer uma parceria com uma empresa chilena deles, chamada, acho que, Comper Shop,
para começar a atuar nesse setor. Então, esse setor está bombando. Né? Então. Essa é a grande evolução desse setor em termos de hábito e atitude de compra. E acho que tudo isso, obviamente, vai ter um recall. Quer dizer, quando voltar, não acho que a pessoa vai deixar de ir ao supermercado, mas ela aprendeu a comprar através de outras ferramentas, de uma outra plataforma. Tanto é que estava no jornal, acho que ontem ou hoje, que está faltando moto. Exato. Moto de baixa cilindrada, não tem para vender. Exatamente. E se você vê os indicadores de penetração do digital no Brasil, praticamente dobraram. Eles já eram muito baixos, nós estamos falando de 5%, mas hoje já está chegando a 7%, 8% por conta de 3, 4 meses de pandemia. Pois é. Acho que nunca imaginou-se uma aceleração muito tão rápida e uma mudança tão grande de hábito e atitude. Pois é. Eli, quero te agradecer. A gente chegou no nosso tempo aqui. A gente tem esse combinado de 30 minutos, que é para não incomodar muito o entrevistado ou quem está assistindo também. Eu quero te agradecer. Muito legal a conversa. Você está num mercado nervoso, né? Um mercado que atua com uma cadeia gigantesca, né? Que envolve aí desde o produtor lá de trás até o descarte. Então, assim, é muita gente, um grau de complexidade grande, porque essa cadeia, quando você mexe, demora para voltar, né? Porque assim, é muito sensível, tá certo? E muito legal você estar aqui com a gente, bacana. Então, agradeço aí tua gentileza e tua atenção com a gente, viu? Imagina, Fabinho, é sempre um prazer poder estar contigo, trocando ideias, mostrando um pouco da perspectiva do mercado. E podendo, enfim, trazer um pouco da visão do que está acontecendo na realidade do mercado de alimentação no Brasil nesse momento. O desafio é enorme, mas eu tenho certeza que, como todo mundo fala, né, toda crise tem começo, meio e fim. Sim. Né? E em algum momento isso vai passar e muitos aprendizados vão ficar, né? Principalmente porque tudo isso é novo para a gente, né? Então eu digo, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, todo dia é um aprendizado e com esse aprendizado a gente vai certamente se desafiando a evoluir no nosso dia a dia como pessoa, como profissionais, tentando ser cada vez mais solidário, mais colaborativo, buscando ao máximo a empatia, né, e tentando ajudar realmente o setor que está precisando bastante. Legal, muito bem. Gente, vocês perderam essa entrevista, vocês já sabem, entra no site horizonconsulting.com.br e lá vocês poderão ver não só essa, mas todas as entrevistas já realizadas, tá bom? E a programação também do mês de julho inteiro. No final de julho eu já vou colocar as entrevistas do mês de agosto, tá bom? Um abraço para você, Eli. Tudo de bom. Mais uma vez. Gente, segunda-feira vamos falar sobre o mercado de entretenimento. Grande abraço. Boa noite, Fábio. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau.